E no final de ano é sempre uma grande reflexão, porque já tem aí o inconsciente já ajudando a gente a dar uma parada, a refletir, e nós não podemos perder essa oportunidade coletiva de todos pararem, que param um pouco e refletem um pouco, nem que seja superficialmente, para que a gente possa usar este momento para expandir a nossa consciência e não para fazer o oposto, o contrário, que é o desafio de Natal e final de ano. É que a gente tem uma parada, tem uma oportunidade, mas nós entramos no inconsciente coletivo, e esse nosso inconsciente coletivo, do jeito que ele está, ele é muito, especialmente nessa época, muito voltado para o externo, muito para o superficial, ou para um gasto excessivo, ou para os excessos. Então, nós precisamos ficar bastante atentos para, no final de ano, que a gente observe essas oportunidades de encontro ou de contato com as nossas emoções, porque inegavelmente nós teremos contato com as nossas emoções, porque ou você vai estar em família ou com amigos, ou vai estar sozinho e também as suas emoções estão ali surgindo e aparecendo, porque de uma maneira geral há uma expectativa de encontro nessas épocas. Então, o que está por trás? E aí, o que a gente precisa aprofundar e refletir? Então, o que se comemora? O que se comemora no final do ano? É um primeiro final de ciclo. Então, é um ciclo que começa e que termina e outro que inicia. E então é uma parada para que a gente possa refletir. E como isso é coletivo, então nós, às vezes, na maioria das pessoas, pelo menos, há um pouco de uma diminuição das atividades do trabalho. Às vezes as pessoas tiram férias. É claro que tem outras pessoas, dependendo da profissão, que aumenta o trabalho nessa época. Mas de uma maneira geral, vamos falar de uma maneira geral, temos férias escolares, temos férias de alguns trabalhos ou uns feriados aí no meio. Então nós ficamos ali parados um pouco, diminuindo, mudando de atividade um pouco, planejando. Então nós temos aqui uma oportunidade de rever ciclos. Como é que foi esse ano? Como é que eu quero? Como é que eu desejo? E isto é importante, porque senão nós ficamos muito no piloto automático, e então quando chega o final do ano é uma oportunidade de reflexão sobre como tem sido a sua vida, como você tem tocado a sua vida, e colocar novos propósitos. E também nós temos ali no final do ano essa oportunidade de encontros. E aí que está muitas vezes um grande problema, porque encontrar ou não encontrar, ou expectativa de um encontro, ele gera e gatilha muitas emoções antigas, principalmente com a família. Então nós temos movimentos dentro de nós, emocionais, e que nós podemos ficar de observador, observar as nossas emoções, tomar consciência das nossas emoções, sem gatilhar, sem entrar nelas, sem afogar nessas emoções. Então é uma grande oportunidade de auto-observação. E o que mais que eu entendo do Natal, principalmente do Natal, onde nós comemoramos o nascimento de Cristo? Então, quem foi ele? O que ele traz? Então, a mensagem que ele traz é sempre uma mensagem, pelo menos a mensagem que nós mais divulgamos de uma maneira geral, que mais se fala de Jesus, é a mensagem de amor e fraternidade. Mas eu quero falar de um aspecto da vinda de Jesus que a gente precisa resgatar também, além, evidentemente, de todas essas, mas é o aspecto da esperança. Então, Jesus, ele representou na época que ele nasceu, e ele representa a esperança. Ele representa, com o exemplo que ele deu na vida dele, ele mostrou uma resiliência e uma fé. Ele mostrou como superar obstáculos, porque ele, especialmente ele, foi alguém que enfrentou obstáculos desde que ele nasceu, ou antes mesmo dele nascer.
A história de Jesus mostra isso, o quanto ele foi perseguido, o quanto ele foi humilhado, o quanto ele teve que se defender, o tanto que ele teve que perseverar na sua fé. Então, Jesus é mensagem, além de fraternidade e amor, além de tudo isso que a gente sabe, mas nesse aspecto da perseverança na fé, da esperança, a gente fala pouco. Então, nós, olhando para esta vida, a gente precisa, e cada vez, eu estou trazendo esse aspecto, porque a nossa sociedade, ela é uma sociedade imediatista. Então, nós vamos perdendo cada vez mais na sociedade imediatista essa resiliência, essa capacidade de enfrentar as nossas questões. E Jesus tomou a sua cruz, e isso é muito importante. É claro que nós não estamos falando de Semana Santa, mas estou falando de toda essa história dele que trouxe para nós. Quando ele nasce, ele vem trazendo a fé e a esperança de que algo novo poderia surgir. Ele vem como um avatar, trazendo essa esperança. Então, nós precisamos desta esperança para que a gente se mantenha persistente naquilo que a gente se propôs a fazer. Então, esta esperança, ela é necessária porque é ela que sustenta o nosso projeto, o nosso propósito de vida, seja o seu propósito de vida, ou qualquer que seja ele, que esteja alinhado com aquilo que a sua alma está desejando, vai exigir de você persistência. Então, voltando à nossa cultura, a nossa cultura é muito imediatista. Então, como eu trabalho muito com terapeutas, eu vejo muito os processos dos terapeutas e também dos atendimentos, eu vejo quanto as pessoas, elas sem essa força interna da fé, da esperança, elas desistem dos seus projetos. Então, até mesmo no caso de um terapeuta Mahalila, que eu formo esses terapeutas, quanto que vai precisar deles, de cada um deles, quanto foi exigido de mim e vai ser exigido de cada um, esta persistência, esta fé, essa confiança no seu caminho que se faz no passo a passo. Então, tudo aquilo que é feito no passo a passo, do pequeno ao grande, que exige de nós, como uma planta, uma dedicação, regar essa planta, cuidar da planta, observar o que está acontecendo, se as folhas estão secas, cortar essas folhas secas. Então, este trabalho de jardineiro que nós temos na nossa vida para qualquer coisa que você queira construir, esse trabalho nós podemos ter como exemplo Jesus, porque tudo isso que ele representa nessa coragem de persistir naquilo que ele sente que é o seu caminho. Então, naquilo que nós sentimos que é o nosso caminho, naquilo que vale a pena você construir, vai exigir de você um tempo, vai exigir de você fé, vai exigir de você persistência, vai exigir de você, às vezes, superação da dúvida, porque você não vê, você não sabe, você planta uma semente, imagina uma semente, você coloca a semente lá, você nem sabe como vai ser isso, ou como uma gestação de um filho, que você não sabe como ele é, a carinha que ele vai ter, você não sabe, mas você está ali na esperança e na fé. Na fé que aquilo que você está colocando, a sua energia, com sinceridade, dando o melhor de si, vai florescer um dia. Mas quando? O tempo das coisas é o tempo das coisas. E numa cultura muito imediatista, nós desconsideramos este tempo e partimos para soluções muitas vezes fáceis, muitas vezes que são fáceis só na promessa, porque na verdade na prática não são fáceis, porque não existe este tal do caminho fácil, até espiritualmente. Até no nível espiritual, nós vamos ver situações onde as pessoas buscam as coisas fáceis. Eu estou muito ligada aos caminhos espirituais, de iluminação e tudo isso. Isso faz muito parte da minha vida e muito parte dos meus estudos, dos meus interesses. Então, como é que as pessoas buscam isso? Então, a verdadeira espiritualidade é uma prática cotidiana, ela é uma prática diária, sem glamour.
não tem um glamour. Cadê o glamour? Então, assim, o glamour de levantar todo dia e estar atento ao que você está comendo, a falar um bom dia, abrir seu coração, observar suas emoções, perceber que hoje você não está muito bem, mas que você está observador, lidar com a sua cruz, carregar a sua cruz. Onde é que está o glamour disso? Não parece glamouroso, não parece nada. Então, às vezes, a gente vai buscar nós vamos buscar não aquilo em si, a essência daquilo que a gente de fato está querendo, mas já o reconhecimento. Mas o reconhecimento de quem? Porque hoje o reconhecimento hoje é muito ligado à nossa percepção do que é ser reconhecido, que é ter quantos cliques, ter isso ou aquilo. Então, essa é a nossa percepção. Então, a percepção do reconhecimento tempos atrás era outra, hoje é essa. Aí as pessoas estão buscando isso e não o caminho em si. Os louros, mas que louro é esse, né? Também tem um engano em relação a esse louro. Que louro é esse? Que caminho é esse? Que reconhecimento parece que é esse? O grande reconhecimento é o nosso próprio caminho, é a nossa própria caminhada, é os nossos estados. O que é o reconhecimento de um caminho espiritual? São os seus próprios estados, são a sua própria capacidade de lidar com os desafios que todos nós temos dos nossos estados, da nossa mente, do nosso pensamento negativo ou dos nossas estruturas de ego que a gente está sempre nelas. Então a gente vai se ver sempre ali, ou na comparação, e de repente sua energia está lá embaixo, porque você não conseguiu não se comparar, ou não se conseguiu não ficar negativo, ou não conseguiu manter-se no caminho e desistiu antes da hora. Então esse é o desafio de todos nós, é a nossa cruz, é a nossa cruz. Jesus é um exemplo de quem toma a cruz, e não tem outro jeito de seguir na vida sem ser tomando a nossa responsabilidade, tomando aquilo que nos corresponde, seja esse aquilo que te corresponde tomar, qualquer que seja o seu desafio. É só separar e pensar qual que é o seu desafio. Então, para algumas pessoas, o desafio é ficar sozinho, outras é ficar acompanhado, outras é um filho complicado, outras é a vontade de ter um filho. Outros é um trabalho que você não gosta e que não dá sentido e que você precisa tomar decisões, mas não sabe com clareza qual. Outro é uma relação onde você se sente subjugado e não consegue se colocar. Outro é o contrário, que você está se colocando de uma maneira grosseira o tempo inteiro. Então, cada um no seu desafio tem ali a sua necessidade de carregar a sua cruz. Pode estar parecendo estranho, estar falando do nascimento de Jesus e misturado lá com a Semana Santa, mas é a mesma pessoa que vem trazendo isso. Então, na época do nascimento dele, que nós estamos comemorando agora, no Natal, as pessoas pediam, daquela época, alguém que os ensinasse, e pediam alguém que os ajudasse a lidar com as suas questões, e ele veio como este avatar, como essa esperança. Então, quando ele nasce no meio de um caos, ele vem como uma esperança. Então, no meio do caos, hoje, de nossos caos pessoais, do caos de cada um, dos desafios de cada um, esta luz da esperança de que há uma saída, e de que há uma saída que eu não posso desistir no meio da minha dor, no meio dos meus sofrimentos, no meio dos desafios que eu tenho, seja eles em que área que seja, eu preciso acreditar que há uma saída e que há algo que eu preciso conhecer e reconhecer ali, que tudo é uma oportunidade de dar-se conta. Tudo que é o teatro do Lila, que é essa vida cheia de oportunidades, de experiências, o que ela nos traz é a oportunidade de dar-se conta, de auto-observar. Isto é que é o caminho de expansão de consciência, é conseguir perceber, conseguir dar-se conta dos seus estados e ali, sem julgamento, percebê-los, observá-los. Jung fala de que isso é carregar a sua cruz. Jung fala isso. Ele usa essa metáfora de Jesus, é carregar a sua cruz.
Cada um pega o seu mal e ele se responsabiliza pelo seu próprio mal. Então, pela sua própria sombra. Então, se a gente não faz isso, nós vamos projetar isso para fora. Isso na visão junguiana, este grande mal que a gente vê, o grande mal que a gente olha e fala assim, Deus, por que você não existe? Por que você permite que este mal existe? Por que este mal está aí? Este mal está aí porque ele é o somatório de todos os maus de cada um, de todas as sombras de cada um, aquilo que a gente não reconhece. E se cada um fosse capaz de tomar a sua cruz, de ir lá naquela montanha de lixo, imagina, o mal é uma montanha de lixo, vamos fazer uma metáfora aqui, é uma grande montanha. Então nós olhamos para aquela montanha de lixo e falamos assim, mas quem foi que pôs essa montanha aqui? Como é que pode esse descarte de lixo aqui do meu lado, da minha casa ou na minha cidade? Como é que pode isso? Então nós vamos fazer, então nossa atitude é sempre de considerar que alguém está colocando ali. E se a gente mudasse de perspectiva e dissesse, olha, a partir de hoje cada um pega um pedacinho do seu lixo. E ali, aquele pedacinho do meu lixo, eu consigo trabalhar. Eu não consigo trabalhar o lixo coletivo, mas o pedacinho do lixo que me cabe, eu consigo trazer para mim, olhar aquele lixo. E que lixo é esse? São as minhas sombras. O lixo é as minhas sombras. Eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu tenho essa dificuldade, aquela. Então eu olho para aquilo sem julgamento. O problema é o grande julgamento que nós temos. Então a gente tem um lixo interno, uma sombra, mas como eu olho para ela com tanto julgamento, mas com tanto julgamento, sem amorosidade nenhuma, sem aceitação nenhuma, sem capacidade de simplesmente estar ali observando, então o que eu vou fazer com esse lixo? Claro, vou jogar fora, porque eu não dou conta de lidar com isso, é muito para mim, e jogo fora e põe lá naquela montanha de lixo coletivo, que vira o mal do mundo. Então quando eu olho para o meu mal, o meu pequeno mal, que em relação a esse grande mal, ele é pequeno, ele cabe na minha capacidade, na minha cozinha interna, na minha alquimia interna, na minha purgação, na minha capacidade de metabolizar isso, cabe para cada um aquilo que te cabe, que te corresponde. Então, nós podemos pegar isso e trazer para nosso coração e auto-observar. Como? Olhando sem julgamento, mas também vendo. Olha como eu estou sendo grosseiro, olha como eu estou sendo impaciente naquela situação. Fica com isso um pouco, sem buscar responsáveis, sem buscar justificativas, apenas dando conta de que, sim, eu ainda sou muito grosseiro, eu ainda sou muito invejoso, eu ainda sou muito apegado, eu ainda estou muito preguiçoso, não importa. Não importa, mas quando eu olho para isso e não falo, é culpa de fulano, é culpa de ciclano, eu tô assim por causa disso ou daquilo, que são justificativas, então nós estamos ali simplesmente com isso, sendo capazes de lidar com este mal-estar, de reconhecer quem é e onde estamos. Então essa é a tarefa que nos cabe a cada um e que Jesus pegou, porque ele pegou a cruz, ele fala, eu vim redimir os pecados de todo mundo. Ele veio para isso, ele veio para ensinar que nós sejamos capazes de fazer isso dentro de nós. Então, a responsabilidade do autoconhecimento, ela é nossa. A responsabilidade disso, de ser capaz de olhar para as nossas sombras e metabolizá-las, é nossa. Ninguém vai fazer esse dever de casa existencial por nós. Nós podemos ter companhia. Companhia é o quê? Podemos ter uma ajuda terapêutica, podemos ter um amigo que vai conversar, podemos colocar isso para o outro, que eu tenho essa ou aquela dificuldade, nós podemos ter companhia, mas a tarefa de transmutação, ela é nossa. E a gente precisa buscar nesse grande avatar que foi Jesus, uma fé e uma esperança. É uma esperança que a gente é capaz de passar por essas questões, de enfrentar isso. E isso pode começar amanhã, no dia do Natal, quando você encontrar com seus amigos, quando você encontrar com seus parentes, ou não encontrar, e acionar dentro de você alguma emoção, porque parece que as emoções afloram em todo mundo no Natal,
Então, aflorou essa emoção, olha para ela, respira fundo, não reaja, não seja reativo, não seja impulsivo, não pule em cima, não fique se justificando e não fique debatendo, apenas observe, observe, observe e faça disso a sua devoção. Eu estou observando e vamos ver o que vai dar? E aí nós estamos nos responsabilizando por nós mesmos, nós estamos ali permitindo que uma grande alquimia aconteça na luz desse Natal e que o novo surja dentro de nós. Aí que está a sacada. Porque quando a gente permite que essa gestação aconteça, quando a gente começa a metabolizar as nossas emoções, o novo sempre pode surgir. O novo sempre vai surgir a partir disso. Sem isso, não. Sem isso, são ilusões, porque são ilusões. Vou fazer alguma coisa que me tire disso. Não é isso. Vou fazer alguma coisa que me dê clareza. Aí sim, que me dê clareza de onde eu estou. Aí sim. Então, eu desejo a todos vocês um Feliz Natal. Feliz nesses termos. Porque é nessa capacidade de ter esperança dentro de nós, de que nós podemos superar caos interno, caos fora, que a gente vai ter esta força, que a gente pode ter essa esperança. Eu desejo a todos que vocês tenham esperança. Desejo a vocês todos e a mim também, que nos momentos onde a gente está perdido, que a gente não se esqueça desse fio que nos conduz à luz, que é essa fé, que tudo tem um propósito e um porquê. Então, que a gente, se prendendo nisso, a gente pode ter mais consciência. A gente, lembrando disso, nós podemos ter mais consciência na nossa vida. Então, que vocês, como eu não vou estar com vocês na outra semana, porque a outra semana é véspera de Réveillon, eu já desejo um Feliz Natal e um feliz mudança de ano, com muitos... que vocês possam viver momentos de alegria mesmo, que vocês possam compartilhar. E se você não tem família, vá atrás de um amigo, vai compartilhar, não fique aí na tristeza. Transmute isso, busque maneiras de ficar bem neste Natal e neste Ano Novo. Cuidado com a boca, não só para comer demais, como para falar demais. Então, cuidado com os excessos. Excessos de bebida sempre levam a excessos de palavras, já perceberam isso? E depois a excessos de arrependimento. Então, tenha parcimônia, faça disso um Natal onde você não perca a conexão com você mesmo. Feliz Natal, feliz Ano Novo e nos vemos em 2025. Lá no começo de 2025, depois da passagem do ano, estarei com vocês na segunda semana, né? Na segunda-feira de janeiro de 2025. Um grande beijo a todos vocês. Muito obrigada por terem estado comigo aqui durante esse ano de 2024. Até!